Isso faz parte de uma estratégia de fortalecimento institucional de toda a FUNAI. Hoje a FUNAI tem 43 coordenações regionais. O Alto Juruá é uma coordenação que tem também uma coordenadora mulher, e é importante a gente ter essa visita aqui em loco, mas também poder ouvir as lideranças, ouvir as demandas, ouvir os questionamentos, responder as perguntas. É um processo de diálogo. O que a gente busca nessas visitas é tanto o fortalecimento dos povos indígenas, mas também da própria FUNAI, para que aprimore os seus atendimentos junto aos povos indígenas. Com certeza, o concurso público que teve o CNU de 2024 foi no sentido de fortalecer o quadro da FUNAI. Nós tivemos 502 novas vagas e depois mais 175. Nós estamos fazendo, já fizemos a segunda chamada, estamos indo para a terceira chamada. Aqui da CR Alto Jurá recebeu novos servidores e com isso melhorar tanto o quadro, mas também os serviços que a FUNAI desenvolve, além do serviço que é o carro-chefe, eu diria que é a regularização fundiária das terras indígenas, tem também a gestão territorial, que é de grande importância para os povos indígenas, a promoção dos direitos sociais, e é junto aqui com as demais instituições do Estado brasileiro que a FUNAI vem atendendo os povos indígenas. Sim, desde 2023 eu tenho visitado diferentes coordenações regionais, a CR, né, desde o Amazonas, subindo o rio ali, o Alto Solimões, Tabatinga, Vale do Javari, aqui em Manaus, enfim, o estado do Amazonas, o estado de Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, enfim, Sul. Então, o Brasil todo eu tenho visitado, né, as diferentes coordenações regionais. Ouvir esse processo de oitiva é muito importante, porque as lideranças indígenas, é difícil chegar até Brasília, né? Mas a presidente da FUNAI vinha até o Estado, isso coloca numa situação de proximidade, de transparência até mesmo nas ações da FUNAI, e ter esse contato direto para os povos indígenas, isso é facilitar, né, o entendimento do que a FUNAI tem feito, do que a FUNAI precisa melhorar, mas também das dificuldades que a FUNAI enfrenta. Isso é uma gestão indígena, é do jeito indígena que a gente sempre coloca, da coletividade, e dá a possibilidade dos povos indígenas participarem também no processo de oitiva e poder melhorar a FUNAI. A gente tem muita dificuldade da resposta rápida, principalmente em relação às fiscalizações, né? Porque às vezes não depende somente da FUNAI, depende de toda uma articulação com outras instituições, mas que tem sido dada a resposta, né? E a questão orçamentária, que a FUNAI também não tem como desenvolver todas as ações. Hoje a gente compartilha diversas ações para os povos indígenas de forma transversal. Muita questão relacionada à educação, à falta de estrutura em algumas comunidades, né, que precisam da atenção do Estado, dos municípios, alguns problemas relacionados também a invasões às terras indígenas, que isso nos torna, digamos assim, prioritário, né, porque tem muita gente que cobiça ainda os recursos naturais das terras indígenas. A gente alerta que se trata do crime, então é preciso que as fiscalizações ocorram com mais frequência. Então, os povos indígenas têm apresentado suas denúncias, de segurança também as terras indígenas, é uma questão que está acontecendo em todo o Brasil, que é necessário um plano de segurança para as terras indígenas, e que isso a gente já está discutindo em nível de Estado brasileiro, né? Mas precisa-se de resposta e alertar para as pessoas, né, que as terras indígenas, elas são bens indígenas, elas têm toda uma proteção constitucional e que não é terra de ninguém. Elas têm ali toda a segurança jurídica que está para os povos indígenas, que não pode entrar lá sem autorização, que não pode explorar, porque isso pode gerar um inquérito para invasão à terra indígena, e que os povos indígenas têm sua forma de pensar, por isso que cuidam daquela área, né? Hoje, as terras indígenas, ela tem a biodiversidade de maior concentração protegida. Então, isso não são apenas dados da FUNAI, é o relatório que se é feito, né, que tem tido a menor taxa de desmatamento, por mais que a gente tenhamos desafio
das invasões, mas as terras indígenas têm um potencial muito grande de enfrentar essas mudanças climáticas, né? Então, é estratégico que a gente proteja as terras indígenas também. Tem algumas, acabei de praticamente estar com menos de um mês que eu assinei o relatório de identificação da terra indígena Naua, né? Ela está no processo de regularização. Ainda consta em nosso sistema, né, algumas terras indígenas que estão com pedido há um tempo de revisão, né, e GTs de uma que está em andamento de identificação. Eu esqueci o nome agora, mas tem ainda algumas terras a serem regularizadas.